40. Um ouro post-apocalíptico capítulo 225. Confusão autor, Estrela da Manhã. Tradutor, Shujin TT, sublinhado Min. Editor, Rundi. Esse capítulo veio de novelbin.com. Não se esqueça de conferir o site Psicopata. A expressão de Jiang Shen era peculiar. Pelo tom de Wang Ziyong, ele não parecia ter um bom relacionamento com seu primo. Mas esse não era o ponto principal. O ponto principal era, Wang Shenian é primo de Wang Ziyong. Portanto, uma das principais empresas da cidade de Wangai, o presidente do grupo Linhua, Wang Linhua, é irmão do secretário-geral da cidade de Wangai, Wang Dai. Essa foi uma grande descoberta. Mas quando Jiang Shen pensou nisso, ele ficou tranquilo. Para negócios no setor imobiliário, todos precisavam ter algum tipo de conexão com o governo. Compra de terrenos, aquisição de projetos, aprovação de garantia de qualidade. O governo está envolvido em todas as etapas do processo. Sem qualquer experiência, independentemente de quão lucrativo o setor imobiliário seja, seria difícil ganhar dinheiro. Mas Jiang Shen não achava que as conexões do Linhua Group fossem tão fortes. Psicopata. Jiang Shen usou um tom casual para perguntar. É isso mesmo. Com um cigarro na boca, Wang Ziyong zombou. Um pouco quando ela era jovem, depois ficou sério quando ela ficou mais velha. Quem sabe o que aconteceu com ela, mas em termos de personalidade, ela mudou para isso. Safado. Jiang Shen riu. Como Wang Ziyong era sua prima, Jiang Shen usou um tom leve ao descrevê-la. Safada. Wang Ziyong olhou para Jiang Shen. Você a subestima. Ela só se diverte com a miséria das pessoas. Jiang Shen ficou chocado, mas então um sorriso indiferente apareceu em seu rosto. Seja como for, eles simplesmente se encontram. Além disso, Wang Ziyong falou abruptamente, você recebeu o convite. Convite. Fórum Econômico de Wangai. MHMM, o grupo Linhua me enviou um convite. Há algum problema? Jiang Shen se sentiu perdido. Wang Ziyong hesitou por um momento, como se quisesse dizer algo, mas então balançou a cabeça. Está tudo bem, não é nada. Não se preocupe. Jiang Shen franziu as sobrancelhas levemente ao sentir algo estranho. Mas, vendo que Wang Ziyong não queria dizer mais nada, não perguntou mais nada. No tempo restante, eles apenas brincaram e não mencionaram mais negócios. Ele ouviu Wang Ziyong falar sobre as coisas divertidas que aconteciam no exército. Finalmente, o carro entrou em uma comunidade e estacionou em frente a uma casa. Jantar conosco. Wang Ziyong convidou Jiang Shen enquanto ria. Tudo bem, eu já comi. Jiang Shen abriu a porta do motorista enquanto agradecia o convite. Depois de sair da casa de Wang Ziyong, Jiang Shen ligou o carro novamente e dirigiu até sua mansão localizada em Songjiang. Quando voltou para casa, já estava escuro como o breu lá fora. Olhou para as horas, pois já eram 9 da noite. Ele estacionou o carro na garagem e acariciou a cabeça de Aesa, que esperava na porta com um sorriso. Jiang Shen então foi tomar um banho. Depois do banho, ele vestiu um roupão confortável. Bebeu um pouco de leite quente e descansou um pouco, antes de ir até a cozinha e jogar 2 caixas de pudim de manga no depósito. Por fim, foi até o quarto. Em frente à porta do quarto, ele viu Aesa em uma camisola preta. Seus cabelos castanhos e cacheados estavam cobertos por gotas d'água e presos em um rabo de cavalo com renda branca. Pelo vapor branco em sua cabeça, ela apenas tomou um banho e se vestiu. Podemos dormir juntos. O rosto de Aesa estava vermelho, seus olhos ternos cheios de amor. Desculpe, provavelmente não poderei esta noite. Preciso voltar para o outro lado, disse Jiang Shen, desculpando-se. Ele precisa voltar ao Apocalipse hoje à noite para entregar o chip de amostra e o pendrive para Yaoi Yaoi. Em seguida, perguntar a Sun Jiao sobre os movimentos da 7ª área para determinar os próximos passos da base. Sun Jiao não o deixaria voltar tão tarde. Embora um pouco decepcionada, Aesa ainda assentiu com a cabeça empaticamente. Ao ver o leve beicinho, Jiang Shen sorriu amorosamente. Acariciou os cabelos molhados dela e encostou a testa na dela. Amanhã de manhã eu vou te acordar. O rosto de Aesa ficou quente enquanto ela assentiu timidamente. Jiang Shen beijou sua testa pálida e macia antes de sair do quarto e fechar a porta. Ele inalou, fechou os olhos e iniciou a viagem interdimensional. Quando ele abriu os olhos novamente,
A parede lindamente decorada foi substituída por uma parede com rachaduras visíveis. Ele respirou o ar do mundo moderno e imediatamente saiu da sala. Antes de encontrar Ao, Jiang Shen decidiu ir ao laboratório de Lin Lin para levar o pudim de manga que ela queria. Hã? Você já voltou? Surpresa com a presença de Jiang Shen, Lin Lin colocou o tubo de ensaio em sua mão na prateleira de testes. Voltarei imediatamente. Jiang Shen pegou os 2 pudins de manga e os colocou sobre a mesa. Seus pudins. Ao ver o pudim de manga, os olhos de Lin Lin imediatamente se transformaram em pudim enquanto ela pegava a caixa e abraçava alegremente. Vendo seu olhar alegre, Jiang Shen não pôde deixar de sorrir. Não coma demais à noite. Cuide do seu estômago. Não se preocupe. Eu sou um ser humano digitalizado. Lin Lin cerrou o punho e disse com orgulho. Então faça o que quiser. Congele o resto na geladeira. Fica melhor frio. Jiang Shen se virou ao terminar de falar. Espere. Lin Lin de repente pulou no chão, correu até a porta e agarrou a camisa de Jiang Shen. HMM. Jiang Shen se virou e olhou para Lin Lin. HMM. Obrigada. Era raro que essa garota expressasse gratidão. Ela também não dizia suas habituais palavras tolas como oferta que você tem está me deixando satisfeita. Olhando para a tímida Lin Lin, Jiang Shen não sabia como reagir. Não se preocupe com isso. Você está aqui só para me dar o pudim de manga? Com o rosto corado, Lin Lin disse timidamente. Sua expressão parecia antecipar uma resposta específica. Com as sobrancelhas levantadas, um sorriso irônico surgiu irreprimível em seu rosto. Claro que não, voltei para dar um USB para Yao Yao. Que? As sobrancelhas de Lin Lin se franziram em decepção. Ela ergueu o punho e deu um soco violento no peito de Jiang Shen, depois calçou os chinelos e correu de volta para o quarto, batendo a porta com força. Com a porta de madeira fechada, Jiang Shen ainda tentou abafar o riso. Finalmente tive a chance de intimidar Lin Lin mais uma vez. Foi surpreendentemente divertido. Jiang Shen então balançou a cabeça e subiu as escadas. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 226. Eu só preciso de 2 horas. Jiang Shen estava do lado de fora do quarto de Yao Yao e bateu suavemente na porta. Toc toc. Yao Yao, você está aí? Jiang Shen falou suavemente. Já passava um pouco das 10 e ele não tinha certeza se Yao Yao já tinha dormido. Ah, irmão Jiang Shen. Já estou indo. A voz surpresa e alegre da Loli foi transmitida do outro lado da porta, seguida imediatamente pelo som de chinelos de algodão no chão. A porta foi aberta. Yao Yao espiou pela janela enquanto olhava para Jiang Shen, animada. Você já voltou? Mas eu tenho que voltar amanhã. Vendo seu rosto adorável, Jiang Shen não pôde deixar de acariciar seu cabelo. Com a cabeça erguida, seus olhos semicerrados apreciavam a carícia da mão firme em sua cabeça enquanto sons adoráveis saíam de sua garganta. Você vai dormir logo? Mas já que o irmão Jiang Shen está aqui, posso dormir até mais tarde. Ela brincou timidamente com a camisola enquanto dizia, com o rosto corado. Não vai demorar muito. Só tenho um favor a pedir a Yao, tudo bem? Jiang Shen sorriu. Ao ver que Jiang Shen tinha um favor a pedir, os olhos adoráveis de Yao se iluminaram. Ela assentiu imediatamente, levantou a cabeça e deu um tapinha no peito para tranquilizá-lo. Já entendi. Então vou ter que contar com você. Quanto aos detalhes, posso entrar. Preciso usar o computador. Jiang Shen entrou na sala. A sala estava perfumada com uma fragrância semelhante à de lírios. Pensado que pudesse ser o aroma natural de Yao Yao, o rosto de Jiang Shen ficou vermelho. Mas Yao Yao não percebeu a expressão anormal no rosto de Jiang Shen e correu animada para sua mesa, sentou-se na cadeira e ligou o computador. Ela tirou os chinelos enquanto suas pernas balançavam alegremente. A posição desprotegida era um tanto perigosa. Jiang Shen engoliu em seco e murmurou para si mesmo, eu não sou fã de Loli. Então, caminhou ao lado de Yao Yao, largou uma maleta e tirou um pendrive e um chip de dentro. Os requisitos do programa estão dentro do USB. Basicamente, é projetar um software de inteligência artificial compatível com o chip de controle de direção autônoma. Não é preciso tornar o programa muito poderoso, desde que o chip possa operar. É possível fazer isso. É claro que as habilidades de Yao Yao com computadores são ótimas.
Yao inseriu o USB no computador, cantarolou uma música e seus dedos começaram a digitar rapidamente no painel de controle. Linhas de código que Jiang Shen não entendia passaram diante de seus olhos. Os dados desatualizados dentro do USB foram facilmente convertidos para uma linguagem que o computador no apocalipse pudesse entender. HMMM. Não é muito difícil. Yao leu atentamente os requisitos linha por linha e acenou com a cabeça. Quanto tempo você precisaria? Perguntou Jiang Shen. Cerca de 2 horas, disse Yao, com um dedo no queixo, depois de pensar um pouco. Mas a resposta de que seriam necessárias apenas 2 horas chocou Jiang Shen. Ai, como? Quanto tempo? 2 horas são suficientes. Como a irmã Sun Jiao já copiou todo o banco de dados da biblioteca da cidade, esse tipo de tecnologia obsoleta normalmente seria armazenado como um arquivo na biblioteca digital. Desde que o software com a maior compatibilidade seja selecionado, algumas modificações podem ser feitas antes que esteja pronto. Yao inclinou a cabeça enquanto olhava confusa para Jiang Shen, atordoada. Isso é loucura. Sem saber como expressar seu espanto em sua mente, o chocado Jiang Shen só conseguiu dizer esta única declaração. Yao disse que conseguiria concluir um projeto que a Dalmer Corporation esperava levar a 5 meses em 2 horas. Se soubessem disso, que tipo de expressão interessante apareceria em seus rostos? Ao ouvir Jiang Shen dizer isso, Yao assentiu. Então, inseriu o chip no slot multifuncional e começou a trabalhar. Você vai começar agora. Não vai dormir? Vendo Yao começar a trabalhar, Jiang Shen perguntou. Uau! São só 10 horas, então não é tarde demais. Já que o meu irmão vai voltar amanhã, eu quero terminar logo e ajudar o meu irmão. O rosto de Yao começou a arder enquanto ela baixava a cabeça timidamente. A frase pura, aliada ao olhar adorável de Yao, fez com que Jiang Shen sentisse o coração aquecer. Dominado pela emoção, ele abraçou a figura frágil de Yao pelas costas. Uá! O grito levemente frenético ecoou perto de seu ouvido. Obrigada, você está me ajudando muito. Yao está trabalhando muito duro. Sentindo o carinho, Jiang Shen agradeceu sinceramente. Além do popular jogo Minor New Era, os aplicativos dentro da base, tanto de produção quanto de gerenciamento, eram todos criações de Yao. Mas a tímida Luli nunca disse nada. Ela apenas trabalhou diligentemente e contribuiu para o sucesso dele. Sentindo o abraço caloroso, assim como o elogio que ela esperava, o rosto de Yao ficou vermelho e sua boca terna se curvou de alegria. Ei! Não precisa me agradecer. Yao é irmão do Yao, então é meu dever ajudá-lo. Você quer alguma recompensa? Eu não te recompensei direito, disse Jiang Shen, com ar culpado. Algum tipo de recompensa? Yao enterrou a cabeça timidamente. Ela olhou fixamente para seus pés balançando enquanto murmurava. Quando ela recebeu a confirmação, o tom vermelho passou do rosto para a ponta das orelhas. Com os lábios mordidos, ela expirou várias vezes antes de finalmente criar coragem. No meu último aniversário, à noite, você poderia me abraçar enquanto eu durmo. Yao queria dizer o que eles não conseguiram terminar da última vez, mas por causa de sua timidez, ela mudou as palavras no meio da frase. Como se tivesse percebido a hesitação de Jiang Shen, Yao acrescentou cuidadosamente. Você disse que tudo está bem. Não se preocupe. Yao tem tomado banho todas as noites. Estou cheirosa. Yao também é leve e gentil quando dorme. Posso ser um travesseiro mácio. Sua explicação ambiciosa fez parecer que Jiang Shen iria voltar atrás em sua promessa. Vendo a expressão esperançosa de Yao, Jiang Shen engoliu em seco. Ele não conseguia dizer não a uma expressão tão fofa. Por isso, assentiu. Um sorriso alegre surgiu no rosto de Yao. O sorriso era misturado com felicidade, mas também com uma pitada de timidez. Obrigada, estou tão feliz. MHMM. Yao vai começar a trabalhar. Irmão, pode ir dormir. Yao vai terminar logo. Você não precisa que o acompanhe. Jiang Shen coçou a cabeça. Não precisa. Isso vai ser muito chato, disse Yao, um pouco envergonhado. Jiang Shen não insistiu. Ele caminhou até a cama, olhou para os lençóis rosa enquanto coçava a cabeça desajeitadamente. Mas quando pensou na expressão esperançosa de Yao, Jiang Shen engoliu em seco e,
Com dedos trêmulos, levantou lentamente o lençol e deitou-se. Seu nariz formigava devido ao leve aroma. Embora ele não conseguisse identificar exatamente o cheiro, ele cheirava bem. Sob os lençóis, Jiang Shen sentia o cheiro da pureza dela. Era uma sensação inebriante. Mas esse sentimento não durou muito. Como estava muito confortável, Jiang Shen começou a perder a consciência e bocejou antes de adormecer rapidamente. Depois de digitar a última linha de código, Yao Yan espreguiçou-se e olhou timidamente na direção da cama. Pensando que seu amor estava dormindo em sua cama, uma alegria indescritível e um sentimento tímido surgiram em seu coração. Yao Yan engoliu em seco enquanto calçava cuidadosamente as pantufas de coelho e caminhava até a porta para apagar a luz. Então, ela se esgueirou para o lado da cama. Seu coração batia rápido como se fosse saltar do peito. Uau, dormiu? Vendo que Jiang Shen já havia adormecido, Yao Yan fez beicinho em leve decepção. Mas, por algum motivo, ela se sentiu aliviado e mais à vontade. Era um sentimento complexo. Já entrando na puberdade, ela desejava aquele sentimento misterioso, porém proibido. Ao mesmo tempo, sentia-se perturbada com a ideia: será que ainda não estou pronto? Yao Yan não entendia seus sentimentos. Com a mão no queixo, sob o luar imaculado, Yao Yan fez beicinho enquanto observava cuidadosamente o rosto de Jiang Shen. Ouvindo sua respiração rítmica, um doce sorriso apareceu em seu rosto. Uau, claro, vamos manter nosso estado atual. Já que o irmão já dormiu. Ela cantarolou baixinho antes de se enfiar na cama. Ela deu um beijo nos lábios de Jiang Shen enquanto um sorriso suave surgia no rosto de Yao Yan. Com esse pequeno momento de felicidade, Yao Yan se aproximou do peito quente dele, ajustando-se para ficar em uma posição confortável antes de fechar os olhos. Sua respiração começou a ficar rítmica e suave. A boca em forma de lua crescente de Yao Yan revelou sua felicidade. Um ouro post-apocalíptico capítulo 227. A névoa na manhã seguinte, um raio de luz fraca entrou no quarto através da janela. Jiang Shen bocejou sem pressa enquanto abria os olhos sonolentos e olhava pela janela. Uma cena tão rara, o lado de fora estava realmente ensolarado. A janela com isolamento bloqueava todo o frio lá fora, então o quarto estava quentinho como a primavera. Se não fosse pela neve, observando o sol brilhante, ele quase se sentiria como se tivesse dormido durante todo o início da primavera. Uma respiração fraca e quente percorreu seu peito. Jiang Shen olhou para baixo e encontrou Yao Yan todo encolhido em cima de seu peito. Como um coelhinho, ela dormia pacificamente. Sua respiração subia e descia ritmicamente. Seus cílios tremiam junto com a respiração enquanto ela irradiava a vibração angelical sob a luz brilhante do sol. Mesmo dormindo, seus lábios se formavam em um doce sorriso. Gentilmente jogando a franja dela para o lado, Jiang Shen beijou sua testa lisa e então saiu furtivamente da cama. Ele pegou o USB e o chip já prontos da mesa, saiu silenciosamente da sala e fechou a porta. Eram apenas 6 horas da manhã, mas, pelo que Jiang Shen sabia sobre Sun Jiao, ela já deveria estar acordada e animada. Ele deveria encontrá-la ontem à noite, mas os olhos expectantes de Yao Yan fizeram passar a noite lá. Enquanto se dirigia para o terceiro andar da mansão, Jiang Shen ouviu tiros vindos da sala de treinamento à distância. Você acordou tão cedo como sempre. Empurrando a porta, Jiang Shen avistou Sun Jiao em trajes de combate atirando em alvos. MHMM. Você voltou. Virando-se, Sun Jiao exibiu um sorriso surpreso. Jogando a pistola no estojo, Sun Jiao pulou animadamente na frente de Jiang Shen. Você terminou tudo do outro lado? Ainda não, mas estou preocupado com este lado, então voltei para verificar as coisas. Você está preocupado agora que temos o chip de comunicação? Se houver algo urgente, eu te informo. Lin Lin compartilhou o vídeo que ela e Jiang Shen gravaram com Sun Jiao e Yao Yan. A reação de Yao Yan foi um tanto indiferente, visto que ela viveu uma vida mais próspera antes da guerra por 12 anos. Ao ver a era antiga, além da inveja, ela também se sentiu melancólica. Mas Sun Jiao, que nunca tinha visto uma sociedade civilizada antes, quase teve seu rosto estampado na tela. Para ela, o outro lado era a personificação de um conto de fadas. Se algo realmente acontecer, será tarde demais. A sétima área já tomou alguma providência. A postura de Sun Jiao ficou rígida ao ouvir a pergunta de Jiang Shen.
Os humanos mutantes ainda não fizeram nenhum movimento. A defesa leste da rodovia Zufeng foi estabelecida, com os 10 tigres e 200 soldados posicionados lá. Assentindo, Jiang Xin refletiu sobre isso por um momento antes de continuar, e o defensor da cidade Jia. Ao ouvir isso, um sorriso preocupado surgiu no rosto de Sun Jiao. Nenhuma reação. Nenhuma única notícia. Jiang Xin havia trocado um canal de comunicação com a Lin Shaoen na taverna Bullet Show, na sexta rua, da última vez. Nas primeiras vezes, Jiang Xin ainda conseguia falar com o general da Aliança dos Defensores na cidade de Jia, mas assim que o inverno chegou, eles pareceram desaparecer de repente. Toda a comunicação com a base Fishbone havia sido interrompida. Eles foram dizimados? Ou foi outro tipo de acidente? Franzindo a testa, Jiang Xin teve uma vaga sensação de que algo estava errado, mas não conseguiu identificar exatamente o que era. Sun Xiaorou foi capturado, mas não houve nenhuma reação de Dusk. Os postes dianteiros do humano mutante foram destruídos 2 vezes, mas sua reação também foi um tanto anormal. Será que, como seus planos foram frustrados, eles ficaram perdidos sobre o que fazer? Mas, em vez de acreditar com otimismo que as ameaças haviam sido eliminadas, Jiang Xin estava mais inclinado a acreditar em outra possibilidade, a de que eles estavam planejando uma conspiração massiva. O silêncio agora perduraria por todo esse tempo. Falando nisso, a condição de Sun Xiaorou melhorou? Jiang Xin perguntou, um tanto sem jeito. Ela está melhor agora. A expressão de Sun Jiao parecia desanimada ao ouvir a menção de sua irmã. Ela passava a maior parte do tempo todos os dias com sua irmã e tentava despertar a personalidade no corpo de Sun Xiaorou e fazer o devoto crente do ocultismo dormir por toda a eternidade. No entanto, foi extremamente difícil. Diante dos problemas psicológicos, ela realmente não tinha como lidar com isso. Vai melhorar. Vendo o desespero no rosto de Sun Jiao, Jiang Xin abraçou e a confortou. Sun Jiao assentiu e encostou a cabeça no ombro de Jiang Xin. Assim, o silêncio se perpetuou por um tempo e foi quebrado quando Sun Jiao perguntou de repente, como você está do outro lado? Eu? Jiang Xin parou por um momento. Eu não perguntei sobre o outro lado, então você pode me falar sobre ele. Sempre que o outro mundo era mencionado, os olhos de Sun Jiao brilhavam de expectativa. Não há nada de especial. Provavelmente é exatamente o oposto deste lugar. Um rato tem apenas o tamanho de um punho, e uma barata é do tamanho do seu polegar. Não há mutantes, a rua está cheia de todo tipo de gente, e há uma infinidade de lojas cheias de coisas divertidas e deliciosas. É difícil explicar em palavras, então terei que te levar lá quando tiver uma oportunidade. Jiang Xin coçou o rosto. Uau, estou com inveja de você por ter nascido no céu. Sun Jiao fez beicinho. Não é tão bom quanto você pensa. Comparado com aqui, sim, mas não é exatamente um paraíso. Tem gente que é extremamente rica, e tem gente que é tão pobre que não tem um lugar que seja seu, e teria que depender da boa vontade dos outros para conseguir alugar um lugar. Felizmente, Jiang Xin se tornou o primeiro a partir do último. Aluguel. Sun Jiao ergueu as sobrancelhas. Ela não conseguia entender o que Jiang Xin acabara de lhe dizer. O que não faltava no deserto eram prédios de concreto e aço, então ela não conseguia imaginar por que seria tão valioso. Se ela se cansasse, poderia encontrar qualquer prédio e simplesmente colocar uma mina na escada para dormir. Antes da guerra, uma casa era considerada um luxo. Assim como a mansão onde moramos atualmente, se fosse antes da guerra, custaria milhões. Pense nisso como milhões de cristais. Uau, tão caro. Sun Jiao ficou surpreso. Então não pense que o outro lado é perfeito, senão você vai acabar se decepcionando. Jiang Xin bagunçou o cabelo sedoso de Sun Jiao. Nesse momento, Sun Jiao perguntou de repente, de qual lado você gosta mais? Olhando para a expressão séria no rosto de Sun Jiao, Jiang Xin parou um momento para pensar. Ele então deu uma resposta que chocou até ele mesmo. Provavelmente. Deste lado, ou pelo menos por enquanto. No mundo moderno, ele era apenas um bilionário. Mesmo como presidente de uma empresa multibilionária, ele era apenas uma pessoa rica. Com o crescimento da tecnologia do futuro, ele gradualmente se envolveu nos interesses de outras pessoas. Justamente por causa dos segredos que precisava proteger,
O desenvolvimento de Jiang Shen precisava ser cuidadosamente medido, e ele precisava controlar a velocidade de seu progresso. Apesar de possuir inúmeras inovações surpreendentes, ele não conseguia divulgá-las facilmente. Inovação como o Morpeg de realidade virtual, do Yong Kong já havia desenvolvido. O equipamento de realidade virtual com versão headset poderia ser produzido na Assist State, mas trazê-lo ao mundo moderno não seria diferente de cometer suicídio. No Apocalipse, porém, ele era o comandante de uma força. Depois de se tornar general da Sexta Rua, não havia organização em toda a cidade de Wangai que pudesse forçá-lo a esconder sua ascensão. Talvez o desenvolvimento no mundo moderno deva ser acelerado. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 228, o jantar das elites. Depois de se despedir de Sun Jiao, Jiang Shen retornou ao mundo moderno. Eram cerca de 8 da manhã. Pensando na promessa que fez com Aesa na noite anterior, o rosto de Jiang Shen se abriu em um sorriso. Depois de preparar o café da manhã e colocá-lo no micro-ondas, Jiang Shen tomou um banho antes de entrar no quarto de Aesa, sorrindo o tempo todo. Quando os dois saíram da sala, já eram 10 horas. Eu não deveria ter preparado o café da manhã se soubesse que logo seria a hora do almoço, disse Jiang Shen, decepcionado, enquanto tirava o pão e o ovo pochê do micro-ondas. Tudo bem. É só colocar na geladeira e a gente come amanhã, murmurou Aesa, com o rosto ainda corando furiosamente, e tirou o prato da mão de Jiang Shen. Depois de colocar o prato na geladeira, Aesa começou a preparar o almoço usando um avental. Olhando para o perfil de Aesa, Jiang Shen ficou encantado com a cena. Os cachos castanhos soltos refletiam uma mecha dourada ao sol. Por baixo, havia um rosto gentil e sereno, e com um avental elegante, ela parecia uma esposa recém-casada. Aesa pareceu ter percebido o olhar de Jiang Shen porque ela inclinou levemente a cabeça e olhou para cima. Nada, só estou pensando em como você é linda. Jiang Shen coçou a bochecha. Com o rosto corado, Aesa baixou a cabeça timidamente e começou a cortar a carne. O almoço foi carne assada e borscht com arroz cozido no vapor, uma combinação de culinária ocidental e oriental. Quando os dois terminaram o almoço, já era meio-dia. Depois de lavar a louça, Aesa, como sempre, foi para a academia para completar o conteúdo do treinamento de realidade virtual do dia. Jiang Shen descansou um pouco mais no sofá e, em seguida, saiu e dirigiu até a metrópole. Naquela noite, ele iria ao Fórum Empresarial de Wangai. Jiang Shen, que nem sempre se sentira confiante em seu próprio estilo, sabiamente decidiu deixar a tarefa para os profissionais. Embora o interior fosse mais importante, também era necessário que o visual refletisse isso. Jiang Shen deixou que as mãos frias, porém gentis, acariciassem seu rosto e cabelo por um tempo antes de sair do estúdio de alta costura sentindo-se revigorado. Embora seu cabelo ainda estivesse curto, ele se sentia mais elegante. Em seguida, ele foi ao shopping e comprar alguns ternos formais. Embora não soubesse qual traje seria o mais apropriado para o evento daquela noite, a melhor escolha seria comprar o mais caro. Depois de jogar dezenas de milhares de dólares em ternos formais no balcão, Jiang Shen, em frente ao caixa cujos olhos já estavam transformados em estrelas brilhantes, passou seu cartão sem piscar. Já eram 3 horas quando ele terminou tudo. Vendo que ainda havia algum tempo livre, Jiang Shen foi até um Starbucks e pediu uma xícara de café antes de começar a mexer no celular. Por volta das 5 horas, Jiang Shen dirigiu até o local onde a festa seria realizada, o Hotel Linhua. A elegância do edifício, lindamente projetado, era perceptível apenas pela sua aparência. Mármore e tijolos vermelhos foram os principais materiais utilizados, conferindo um toque de simplicidade moderna combinada à elegância da beleza clássica. Linhua Hotel, uma placa enfeitada com enormes letras neon. O estacionamento era quase como uma concessionária de carros de luxo. Ele viu nada menos que 2 ou 3 Lamborghinis, Rolls-Royces, etc. De modo que seu carro, um Maybach S600, estacionado ali, passou despercebido. Ao estacionar o carro, seguindo as instruções do manobrista, ele foi conduzido até a entrada do hotel. Após exibir o convite, ele entrou no hotel acompanhado de toda a elite bem vestida. Embora tenha sido um banquete sofisticado, no final, ele ainda foi oferecido por moradores locais. Jiang Shen não conseguiu ver algumas pessoas famosas e não reconheceu a maioria dos presentes.
Mas ele não menosprezava o partido por isso. Embora não aparecessem na mídia, isso não significava que não pudessem fazê-lo. Às vezes, quanto mais discretas as pessoas eram, mais poderosas elas realmente eram. Quando ele entrou no hotel, percebeu claramente que muitas pessoas o encaravam. Nesse sentido, Jiang Shen não parecia nem um pouco ansioso. Afinal, não era a primeira vez que participava de um encontro desse porte. Quando esteve em Sárnia, compareceu a um jantar de aniversário oferecido pelo hospitaleiro príncipe da Arábia para sua princesa. Embora a festa de aniversário tenha sido mais reservada e informal do que o fórum de negócios, o processo foi, na verdade, bastante semelhante. Depois que o anfitrião fez todos os tipos de discursos cerimoniais, as elites empresariais naturalmente se formaram em um pequeno grupo e trocaram ideias com aqueles em quem estavam interessadas. Como não era bom nesse tipo de coisa, Jiang Shen escolheu deliberadamente um lugar isolado no canto do salão e começou a aproveitar a comida deliciosa. Embora tenha considerado aproveitar a oportunidade para conhecer alguns colegas de trabalho, ele não conseguiu começar depois de chegar. A maioria dos participantes ativos não era novata neste tipo de evento. Assim, várias pessoas no círculo já se conheciam. Sem dúvida, era difícil para alguns novatos como Jiang Shen se integrarem a essa turma. Mas ele claramente subestimou sua presença no setor de tecnologia, porque quem realmente jogaria fora um delicioso pedaço de bolo? A lucratividade da Future Technology deixou as pessoas com inveja, mas, dentre aqueles que puderam participar de um evento desse porte, quantos eram realmente míopes? Ignorando Jiang Shen por inveja, só um filisteu faria isso. Ele não ficou sentado por muito tempo quando um homem de meia idade sentou-se ao seu lado com um sorriso. O Sr. Jiang é jovem e promissor, mas não se exibe em público. É realmente raro nessa idade. Ah, não consigo deixar de admirar você, mesmo que eu tivesse 70 anos. Apesar de se sentir orgulhoso por dentro, Jiang Shen ainda reconheceu humildemente o elogio e então perguntou, e você é? Embora a pessoa parecesse familiar, Jiang Shen ainda não conseguia se lembrar de onde o tinha visto. Eu sou Zhou Wei. Zhou Wei sorriu. Não é o presidente da 361 Corporation, Zhou Wei? Jiang Shen ficou um tanto chocado. Então é o Sr. Zhou, peço desculpas por não ter percebido antes. Nem mesmo reconhecer seu próprio parceiro estratégico foi um pouco embaraçoso. Com o advento de uma plataforma de mídia social, a Future Technology e outras tecnologias de comunicação, como a Penguin, naturalmente se posicionaram do lado oposto. Em particular, o impacto da Future 1.0 no WeChat, que causou uma redução drástica no número de usuários, naturalmente despertou o descontentamento da Penguin. Por conta disso, a Future Technology foi removida de todos os canais pela Penguin, mas isso pouco impactou a Future Technology, pois ela já havia ocupado o grupo de usuários. O adversário do concorrente naturalmente se uniria. Principalmente após o incidente da Lingzhou Technology, em relação ao gesto de boa vontade da 361 Corporation para com Jiang Shen, a Future Technology naturalmente tomaria a mesma iniciativa da 361 Corporation. Ambas as partes usaram a Xinfeng Entertainment como plataforma de joint venture para estabelecer um relacionamento estreito no setor de jogos para dispositivos móveis, com foco em jogos de baixo e médio porte com ciclos de desenvolvimento curtos. A 361 Corporation era a principal desenvolvedora, enquanto a Future Technology era responsável pelo canal. Pode-se dizer que este foi o período de lua de mel da cooperação entre as duas partes. Tudo bem. Já tenho mais de 40 anos e um rosto de aparência mediana, então mesmo que eu fosse a CTV, ninguém se lembraria de mim. Zhou Wei brincou bem-humorado, o que resolveu habilmente o constrangimento. Então ele começou a conversar com Jiang Shen. Quando dois gigantes da internet se reuniam, isso naturalmente atraía muitas pessoas do mesmo círculo para participar da conversa. Sem que ele percebesse, Jiang Shen ficou igualmente surpreso ao perceber que o local tranquilo que havia escolhido para si havia se tornado, de alguma forma, o centro do fórum. Na verdade, Jiang Shen subestimou de alguma forma a complexidade deste fórum empresarial. Se tivesse pensado mais a respeito, haveria apenas algumas centenas de empresas com valor de mercado superior a 10 bilhões em toda a China. O fórum empresarial de Wangai, embora com altos requisitos, não era tão radical quanto ele pensava inicialmente. Pode-se até dizer que, em todo esse cenário,
Ele e Zhongwei poderiam ser considerados os do topo da pirâmide. Por outro lado, Zhongwei detinha apenas 14% das ações da 361 Corporation, enquanto Jiang Shen detinha inacreditáveis 99% das ações da Future Technology. Dessa perspectiva, embora ambas as empresas tivessem um valor de mercado de 10 bilhões, o valor de Jiang Shen havia superado o Zhongwei. Além das gigantes da internet, as demais eram empresas de médio porte com boa lucratividade e perspectivas futuras. Embora provavelmente tenham bilhões em ativos, ainda havia uma lacuna considerável em relação aos ativos de Jiang Shen. Por isso, muitas pessoas usaram todos os tipos de métodos para tentar estabelecer uma conexão com ele. Principalmente considerando que ele ainda era solteiro, os chefões com filhas, independentemente de suas filhas terem namorado ou não, começaram a conversar sobre casamento com Jiang Shen. Ah, o Sr. Jiang tem 22 anos este ano, minha princesa tem 21. Jiang Shen estaria interessado em conhecê-la. Não é de se admirar que o Sr. Jiang Shen seja capaz de estampar a manchete 2 vezes no Wall Street Journal. O Sr. Jiang é realmente uma pessoa talentosa e dá rosto a seu próprio país. O Sr. Jiang está interessado em uma parceria. Nossa empresa desenvolveu recentemente um software de entrega 2O. Considerando o tráfego do futuro 1.0, podemos definitivamente networking, bajulação e parceria. Para ser sincero, sua vaidade se satisfez ao ver um grupo de pessoas ricas formando um círculo ao seu redor, como centro. Jiang Shen naturalmente respondeu à simpatia de todos e ouviu suas propostas de negócios. Quanto àqueles que buscavam arranjar casamento, Jiang Shen escolheu ignorá-los educadamente. Nessa atmosfera relaxada, no meio da festa, uma voz familiar flutuou nos ouvidos de Jiang Shen quando ele estava prestes a começar a comer. Olá, Sr. Jiang, nos encontramos novamente. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 229. Para sediar este evento, o grupo Linhua certamente se esforçou ao máximo. Não só a comida estava impecável, como os convidados também receberam atenção meticulosa. Quando a festa estava na metade, um som de música começou a tocar no local. No centro do salão circular, a deusa do círculo musical chinês, Zhang cantava, a música melodiosa e suave vibrando no salão. Palmas irromperam quando a música diminuiu. Poder convidar uma celebridade desse calibre para fazer parte desse encontro mostrou a influência de Wang Linhua. Percebendo que o clima da festa havia chegado ao auge, o anfitrião pegou o microfone. Primeiro, expressou sua gratidão a Zhang por sua apresentação e a todos os convidados por comparecerem ao evento, antes de anunciar a próxima parte da celebração. Os garçons empurrando os carrinhos de comida entraram no salão e começaram a servir refeições requintadas. Uma apresentação musical começou no centro do salão. Os convidados, exaustos de tanto conversar, começaram a saborear o jantar. Olá, Sr. Jiang, nos encontramos novamente. Wang Xinian se aproximou de Jiang Shen com uma taça de vinho na mão. Ainda vestida com um vermelho vibrante, mas em vez de um vestido de algodão, desta vez era um elegante vestido de coquetel. É um prazer conhecê-la novamente, senhorita Wang. Jiang Shen levantou seu copo e sorriu. É mesmo. Mas por que eu sinto que você sente o oposto? Com um passo gracioso, Wang Xinian propôs um brinde a Jiang Shen e tomou um gole de seu vinho. Isso é só sua imaginação. Enquanto dizia isso, Jiang Shen murmurou outra frase para si mesmo, mas sua imaginação é muito precisa. O instinto feminino é muito preciso. Diante da negação de Jiang Shen, Wang Xinian apenas sorriu misteriosamente e não deu uma resposta direta. Vamos direto ao ponto. Vamos lá, o que você quer de mim? Jiang Shen tossiu levemente enquanto colocava o vinho na mesa. Não posso nem procurar por você sem ter segundas intenções. Wang Xinian sentou-se graciosamente em frente a ele. Claro, mas você obviamente não é. Vendo o olhar cauteloso no rosto de Jiang Shen, Wang Xinian soltou um suspiro. Um homem que não entende uma mulher. Então, desculpe-me pela franqueza. Meu pai quer te ver, Wang Linhua. Porque um incorporador imobiliário iria querer me ver. Franzindo a testa, Jiang Shen não conseguia pensar em nenhum possível empreendimento comercial entre o Linhua Group e a Future Technology. Agora mesmo? Claro, depois que o evento terminar. Seus lábios vermelhos se curvaram para cima maliciosamente, quando a festa acabar.
Jiang Shen ainda não conseguia entender a intenção de Wang Linhua. Ao ver a expressão levemente franzida de Jiang Shen, Wang Xinyan deu uma risadinha. Por que você está tão cauteloso? Não acha que provavelmente seria algo bom? Porque notei que você usou a palavra provavelmente, disse Jiang Shen, sem entusiasmo. Isso depende de você e de como você interpreta. Wang Xinyan deixou um sorriso e uma frase significativa para trás, e então se levantou graciosamente e saiu em grande estilo. Depende da minha interpretação. Um sorriso profundo surgiu no rosto de Jiang Shen. Então, a porta do corredor ficou instável. É a Carmen Rothschild? Meu Deus, quando foi que o grupo Linhua se tornou tão influente? Carmen veio aqui especificamente para isso ou está em viagem de negócios pela família Rothschild? Talvez a Linhua tenha sido informada sobre isso e por isso enviou o convite. Mas, para a família Rothschild participar deste encontro, o grupo Linhua certamente é poderoso. Ah, se eles querem uma fatia do bolo do mercado de 1,3 bilhão de pessoas, então eles precisarão estabelecer um bom relacionamento com o chefão. Faz sentido. Gostaria de saber qual sortudo terá a oportunidade de negociar com esses tiranos europeus. As especulações em andamento fizeram com que a expressão de Jiang Shen ficasse um pouco estranha. A pessoa de sorte a quem eles se referiam era ele. Quando a notícia sobre o acordo fosse divulgada, que tipo de expressão interessante estaria em seus rostos? Falando nisso, o chip de controle e o sistema de inteligência artificial já estavam concluídos. Contanto que Jiang Shen quisesse, o chip poderia ser transportado da dimensão de armazenamento para seu bolso. Mas para evitar chamar muita atenção para si mesmo, Jiang Shen decidiu cautelosamente deixá-lo de lado temporariamente, pois planejava apresentá-lo em abril. Pegando seu azi, ele começou a apreciar a comida na mesa. Mas então, para sua surpresa, Carmen começou a olhar ao redor e se dirigiu a ele. Ao ver essa cena, os olhos de todos se arregalaram. Então é tecnologia do futuro. Quando a família Rothschild desenvolveu na indústria de alta tecnologia. Espere, ouvi dizer que Carmen está aqui representando a Dalmer Corporation. Será que a Future Technology vai se aventurar na indústria automotiva? Inteligência artificial no topo da indústria automotiva. Esta era uma notícia quente. O que a mídia estava fazendo e como é que não havia informação alguma? Ignorando a reação da multidão, Carmen sentou-se em frente a Jiang Shen, onde Wang Xinyan havia se sentado anteriormente. Comida chinesa, eu gosto muito, disse Carmen nobremente com um sorriso, mas ele pegou uma faca e um garfo. É bom ver você de novo, velho amigo, disse Jiang Shen e trocou cumprimentos com ele. Seja por causa da barreira da língua ou por algo completamente diferente, ao ouvir as palavras de Jiang Shen, a expressão de Carmen ficou um tanto estranha. Peço desculpas, meu amigo. Eu não te provoquei de propósito. Pelo que ele entendeu, o desaparecimento do sinal de GPS se devia ao fato de Jiang Shen já o ter descoberto. Diante do relacionamento atual, Carmen optou por se desculpar sinceramente. Tudo bem, sou uma pessoa muito tranquila. Jiang Shen sorriu. Carmen ficou inconsciente por um momento antes que um sorriso grato aparecesse em seu rosto. Ser capaz de deixar o passado para trás é incrível. Esse tipo de fortaleza mental é realmente admirável. Carmen exclamou mentalmente. Embora não fosse grande coisa ser inepto no uso de Aziz, comparado a $1 bilhão. Como se come comida chinesa com garfo e faca? A expressão de Jiang Shen era estranha enquanto ele olhava para a faca e o garfo na mão de Carmen. A conversa entre os dois poderia ser descrita como desconexa, mas, por coincidência, de alguma forma se conectou. Carmen pensou que Jiang Shen tivesse descoberto o problema com o USB, mas, na realidade, Jiang Shen nem percebeu o incidente. Era preciso dizer que essa desconexão de informação, que causou esse mal-entendido, era realmente engraçada. O comportamento taciturno de Jiang Shen foi visto como generosidade aos olhos de Carmen, então suas palavras não podiam deixar de ser carregadas de culpa. Enquanto conversava com ele, Jiang Shen ficou perplexa com seu tom estranho. Isso foi uma diferença na expressão da linguagem. Em suma, o fluxo da conversa entre os dois foi muito harmonioso. Mas essa harmonia, aos olhos de uma certa pessoa, estava longe de ser agradável. Então Rothschild também está interessado em tecnologia do futuro. Com o vinho na mão, o canto dos olhos espiou os dois enquanto Wang Linhua murmurava para si mesmo.
O vinho rodopiando no copo refletia o rosto envelhecido imerso em pensamentos profundos. Um ouro post-apocalíptico capítulo 230, Ganância. A reunião terminou. Depois de se despedir de Carmen Rothschild, Jiang Shen foi até o fundo do salão e encontrou Wang Linhua, que o aguardava. O corpo do homem mais velho parecia saudável, e ele tinha cabelos negros. Embora as rugas fossem visíveis em seu rosto, isso só aumentava sua aparência autoritária. À primeira vista, Wang Dai deveria ser seu irmão mais velho, e alguns anos mais velho. Quando viu Jiang Shen entrar, ele tinha um sorriso amável no rosto enquanto calorosamente o recebia para se sentar. Ah, eu estava ouvindo os elogios do meu irmão sobre você. Agora que te vejo, certamente é verdade. Wang Linhua assentiu com a cabeça. O tio Wang está me elogiando demais, disse Jiang Shen humildemente. Já que você me chama de tio, posso chamá-la de pequeno Jiang? Claro, é uma honra para mim. Ao ouvir as palavras de Jiang Shen, Wang Linhua sorriu enquanto tomava um gole de chá para acalmar a garganta. O motivo pelo qual pedi para você ficar hoje é porque queria conversar com você. Espero que o pequeno Jiang não se importe. Sem problemas. Jiang Shen sorriu, mas estava analisando sua intenção. Você já viu minha filha? Wang Linhua perguntou indiferente. Wang Xian. Quanto ao motivo de Wang Linhua ter mencionado isso de repente, Jiang Shen ficou um tanto perdido. Sim, Jiang Shen assentiu enquanto respondia cautelosamente. O que você acha dela? O único. Jiang Shen escolheu cuidadosamente as palavras. Ouvi dizer que você ainda não tem namorada. Vocês, jovens, deveriam passar mais tempo juntos. Como mais velho, não preciso dizer mais nada. Ao ouvir isso, a expressão de Jiang Shen ficou estranha. O que é isso? Casamento arranjado? Me incentivando a correr atrás da sua filha. Por que o tio Wang mencionou isso de repente? Sem responder diretamente, Jiang Shen sorriu. Na verdade, nada, apenas mencionei casualmente. Não se preocupe muito. Wang Linhua riu enquanto acenava com as mãos. Jiang Shen não continuou a conversa, pois também riu junto. Ele não entendia que tipo de espetáculo aquele velho estava lhe dando, então decidiu tomar cuidado com as palavras. Quanto à dica, não havia a mínima chance de ele concordar. Vendo que Jiang Shen não continuou a conversa, Wang Linhua apenas sorriu. Ele pegou o bule e encheu sua xícara com mais chá. O Stlak Longjing, meu amigo, me deu de presente. Jiang Shen levantou a xícara para tomar um gole. Embora não conhecesse a complexidade do chá, ele ainda fingiu saber enquanto assentia. Ótimo chá. Ah, nada mal, né? É em quantidade limitada. Melhor que os disponíveis no mercado. Wang Linhua riu, enquanto também tomava um gole de chá. No entanto, simplesmente observando suas ações, ele era mais natural que Jiang Shen. Falando nisso, durante um dos meus passeios com o velho amigo que me presenteou com o chá, ele me falou sobre um problema interessante. Será que o pequeno Jiang conseguiria resolver a confusão do meu velho? Perguntou Wang Linhua com uma voz gentil, sorrindo para Jiang Shen. Meu conhecimento é limitado, mas farei o meu melhor, respondeu Jiang Shen cautelosamente. Espero que o pequeno Jiang não se importe. Meu velho amigo trabalha no serviço de inteligência. Só estou curioso porque, pelo que ele disse, não conseguiu encontrar nada sobre a equipe de tecnologia por trás da Future Technology. Essa equipe existe mesmo? Um olhar penetrante surgiu nos olhos de Wang Linhua. Aquele olhar de raposa fixou-se firmemente nas pupilas de Jiang Shen como se quisesse olhar através de Jiang Shen. Mas Jiang Shen não era mais um novato, ele era pelo menos um general da sexta rua. Embora estivesse em outro mundo, isso não interferia em sua recém-descoberta calma como líder. Claro, é que vocês ainda não conseguiram encontrá-los, Jiang Shen respondeu calmamente à desconfiança de Wang Linhua. Oh, sério? Claro. Desenvolvemos apenas uma parceria com eles. Com base no acordo, eles nos fornecem tecnologia e nós nos concentramos nas operações. Também prometemos confidencialidade de todas as informações sobre eles. Era a segunda vez que Jiang Shen dizia algo assim. A primeira foi para a mídia. Quanto à resposta de Jiang Shen, Wang Linhua ficou obviamente insatisfeito, mas não demonstrou nada no rosto, apenas sorriu e continuou. Estamos nos inclinando para outra possibilidade. Como? Esse time é fictício, tudo é obra sua. Uma suposição muito imaginativa.
Desconsiderando o fato de que estudei engenharia mecânica, qual o meu motivo para fazer isso? Jiang Shen deu de ombros. Há muitas razões. Por exemplo, evitar problemas ou minimizar os custos de desenvolvimento. Wang Linhua sorriu misteriosamente. Você acha que estou sonegando impostos? Vamos desconsiderar se o problema existe ou não. Não acho que o Grupo Linhua seja uma agência tributária, certo? Mesmo que seu irmão seja poderoso, isso não significa que eu tenha que aceitar seu interrogatório. Quando o Grupo Linhua começou a fazer o trabalho de agência governamental, embora Wang Linhua tivesse percebido claramente o descontentamento no tom de Jiang Shen, por algum motivo estranho, ele não parou por aí. Claro que não, estou apenas listando uma possibilidade. Mas esses dois pontos são fundamentais. O fundamental é que esse pode ser o seu motivo, porque você não confia no governo. Não confia no governo? Esta é uma acusação séria, não posso aceitar. E você não acha esse tipo de suposição irresponsável? Onde estão as suas provas? Disse Jiang Shen calmamente. Em vez de falta de confiança, Jiang Shen preferia se referir a isso como uma forma de se precaver, já que sua mão direita segurava o portal para outro mundo. Não fique nervoso, estou apenas levantando uma possibilidade. É verdade que nosso sistema de governo tem algumas falhas e é injusto, mas, no geral, ainda é um bom sistema. Para as pessoas talentosas, sempre damos apoio. Então, Jiang Shen riu. O pequeno Jiang alguma vez considerou uma injeção de capital por parte do Estado? Disse Wang Linhua com um sorriso. Jiang Shen soltou um suspiro em sua mente. Finalmente chegou. Uma receita mensal de mais de 1 bilhão, 99% de controle acionário absoluto. Esse pedaço suculento de carne finalmente deixou as pessoas inquietas. A condição operacional da Future Technology está boa. O fluxo de caixa estável e não há consideração de infusão de capital. Foi esse o ponto que fez todos os capitalistas de risco rangerem os dentes. A ausência de problemas com fluxo de caixa significava que não havia possibilidade de eles ganharem uma fatia do bolo da Future 1.0. Desconsiderando os capitalistas de risco, a Future Technology nem precisa de empréstimo bancário. Só com seu lucro mensal, ela poderia suprir suas necessidades de crescimento. A incrível capacidade de geração de dinheiro da empresa realmente fez os olhos das pessoas brilharem de ganância. Isso incluiria capitais privados, capitais estrangeiros e, claro, capitais estaduais. E o Grupo Linhua é uma empresa estatal renomada. A pergunta de Wang Linhua era de natureza duvidosa. Não é preciso estar operando mal para injetar capital estatal. Com ativos líquidos, você pode se desenvolver livremente e expandir suas operações. Wang Linhua tomou um gole de chá, mantendo o controle. Esse gesto sugeriu uma camada de significado que vale a pena refletir. Se você não se importa que eu use um termo depreciativo, se você for muito longe, pode acabar arrancando seus testículos. Então, o pequeno Jiang vai recusar? Wang Linhua estreitou os olhos, mas o sorriso em seu rosto não desapareceu. Quanto à persuasão, ele tinha uma misteriosa sensação de confiança. Jiang Shen não sabia qual era o seu trunfo, mas não cedeu nesse ponto. Tem a ver com o futuro da empresa. Preciso ser cauteloso com minha decisão. Jiang Shen não recuou. Você acha que injetar capital estatal prejudicaria o crescimento da Future Technology? Wang Linhua riu e acenou com as mãos. Vamos falar sobre política, mas você já deveria estar prestando atenção. Após uma pausa, Wang Linhua continuou. Com base na estratégia recentemente discutida pelo Estado, para o segundo tipo de empresa, a empresa-chave é um setor importante, assim como seu setor de apoio, a indústria de alta tecnologia. Para esses setores, o Estado deseja um controle acionário de 51%. É claro que esta é apenas uma porcentagem recomendada. A porcentagem real pode variar. Ouvi dizer que não é uma política imposta, apenas um método de apoio à empresa. Não há nenhuma lei que determine que eu deva aceitar uma injeção de capital do Estado, respondeu Jiang Shen, sem emoção. Para a resposta de Jiang Shen, Wang Linhua balançou a cabeça com um sorriso. Você acha que o governo deixaria esse tipo de tecnologia de ponta nas mãos de um indivíduo? Com um capital forte, a moeda de ouro criaria mais valor. Ou não valeria nada? Jiang Shen deu de ombros. Oh! Wang Linhua fingiu curiosidade. A infusão de capital externo significaria que a empresa poderia revelar os detalhes da operação ao novo acionista.
Meu sócio obviamente não tem intenção de se revelar a nenhum país. Portanto, eles podem rescindir minha parceria para buscar outros sócios. Você não acha que, a essa altura, a mudança se torna inútil? Disse Jiang Shen, despreocupadamente. Tudo bem. Wang Linhua sorriu para Jiang Shen. Talvez eles desistam da tecnologia do futuro, mas não há razão para desistir de um mercado de 1,3 bilhão de pessoas. Se eles realmente existirem, trataremos melhor o novo parceiro deles. Nesse ponto, Jiang Shen realmente entendeu tudo. O velho estava apostando, o tipo de aposta em que ele não perderia. Se a equipe de tecnologia estrangeira é real ou falsa, bastaria um teste para descobrir. Se existissem, mudariam de nome, e não haveria motivo para preocupação com a possibilidade de saírem. Quanto a saber se a tecnologia do futuro seria abandonada ou não, Wang Linhua não se importava nem um pouco. Infelizmente, o fato de Wang Ziyong não ter falado o que pensava naquele dia refletiu a atitude de Wang Dai. Pelo menos ele permitiu a situação. Como Wang Linhua pertencia à família Wang, se a Future Technology se tornasse um ativo da família Wang, a família Wang ganharia mais uma mina de ouro. Então você está organizando esse casamento para a capital do estado? Não, apenas organizando o casamento para a família Wang. Wang Linhua sorriu. Claro. Ah? Jiang Shen zombou. Vou casar minha filha com você, e então você será genro da família Wang. O dote é de 5 bilhões, o preço da noiva. Obviamente é 50% da participação da Future Technology. Foi um plano genial, ignorando a lógica de ficar em posição de destaque pelo país e vender e comprar à força. O dote deveria ser um ativo após o casamento. Com base no valor de mercado de 10 bilhões de dólares de 2 meses atrás, adquirir a Future Technology com uma receita mensal de 1 bilhão de dólares é descarado. Ou descarado? O que é isso? Casamento político? Zombou Jiang Shen. Você poderia interpretar dessa maneira. Portanto, o grupo Linhua pode representar o governo. Ridicularizou Jiang Shen. Embora não possamos representá-los, a família Wang tem um certo poder. Além disso, o grupo Linhua é uma empresa estatal. Portanto, significa o mesmo que capital estatal investido na Future Technology, disse Wang Linhua com um sorriso. Que coisas mais descaradas de se dizer. Posso interpretar que sua ação reflete a atitude da família Wang? Ponderando sobre a pergunta de Jiang Shen, Wang Linhua tomou outro gole de chá. Você poderia interpretar dessa forma. Já que, em vez de dar essa carne suculenta para outras pessoas, é melhor colocá-la no meu próprio estômago. É uma analogia direta, você já vê minha tecnologia do futuro como um pedaço de carne suculenta. Ao ver a expressão confiante de Wang Linhua, a ponta da boca de Jiang Shen se curvou enquanto ele dizia sem emoção. Se você acha que é tão bom, não tem medo de que eu me torne uma empresa estrangeira? Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 231. Vote com meus pés. As palavras de Jiang Shen fizeram Wang Linhua parar por um instante. Seus olhos astutos se estreitaram em uma linha. Seus olhos refletiam os de um caçador observando a garra afiada de sua presa. Jiang Shen respondeu à visão invasiva sorrindo sem medo e tomando um gole da xícara de chá. Sua calma deixou Wang Linhua inseguro. Se Jiang Shen distribuísse as ações proativamente, seria o melhor cenário possível. 5 bilhões, além de se tornar genro da família Wang em troca de 50% das ações da Future Technology, aos olhos de Wang Linhua, não era uma quantia muito alta. Wang Linhua não conseguia entender o motivo da reação de Jiang Shen. Sem exagero, a Future Technology era um pedaço de carne suculenta. Não apenas a família Wang viu a carne, como as famílias Zhou e Liu, que tinham igualmente influência política, também ficaram perturbadas. Mas como a carne suculenta estava na cidade de Wangai, e era território da família Wang, eles se esforçaram. Mas, com o aumento da lucratividade da Future Technology, não podiam mais ficar parados. Assim como ele disse, em vez de outras pessoas comerem, era melhor colocar no próprio estômago. Corporação estrangeira? Wang Linhua riu. Você acha que o capital estrangeiro é tão bonitinho quanto parece? Como um ancião, devo alertá-lo, o comportamento deles é ainda pior. Principalmente porque o principal negócio da Future Technology ainda é no país. Uma mordida nossa, podemos lhe dar uma compensação. Uma mordida de capital estrangeiro, você pode ter que comer as sobras junto. Embora ele dissesse isso com confiança,
Jiang Shen ainda podia ouvir um toque de medo em sua voz. A conexão da UA com o mundo significou que ela não estava mais excluída do mundo liderado pelo capital da UA, mantendo cuidadosamente a imagem de sua capital estatal internacional. A política de compra e venda forçada poderia ocorrer entre capital estatal e privado, mas nunca entre capital estatal e capital estrangeiro. Esses grandes acionistas conseguem se esconder do público, pois só existem nas informações financeiras de cada empresa. Mas, na realidade, a que usamos todos os dias, a maior empresa de internet em Lua, com um valor de mercado de 250 bilhões, a Tencent tem como principal acionista não a Moatn, mas a sul-africana Mi. Quanto ao famoso Alibaba, seu principal acionista não era Jack Ma, mas o SoftBank. Independentemente da situação das relações exteriores, o capital estrangeiro prospera internamente sem sofrer qualquer tratamento injusto. Por exemplo, se a família Rothschild se tornasse acionista da Future Technology, mesmo sem se tornar o principal acionista, Wang Linhua definitivamente teria medo de fazer qualquer movimento. Foi por isso que Wang Linhua ficou nervoso quando viu Carmen e Jiang Shen tão próximos. Não havia problema em investir em capital privado, era como um pai espancando o filho, pois era o negócio da família. Mas, se um convidado chegasse, que tipo de etiqueta seria usada para tirar dinheiro do bolso dele? Embora fosse uma situação inevitável, era a triste verdade. Se a tecnologia do futuro fosse rejeitada por ele, Wang Dai não só não ficaria muito feliz, como o próprio Wang Linhua não ganharia nada com isso. O poder dentro da estrutura é bom contra o seu próprio povo, mas não tão eficaz contra os outros. Estou apenas explicando uma possibilidade, disse Jiang Shen, sem expressão. Você está me ameaçando? A voz de Wang Linhua começou a ficar fria. Não, estou apenas respondendo a sua ameaça. Ameaça? Wang Linhua riu. A infusão de capital do Linhua Group seria absolutamente benéfica para a Future Technology. Você é muito ignorante sobre a situação. Como disse Wang Linhua, não seria ruim que o capital estatal fosse investido na tecnologia do futuro. Muitas empresas à beira da falência fazem de tudo para investir capital estatal. Com capital estatal, embora isso significasse perda de lucro, a empresa receberia tratamento preferencial em todos os tipos de áreas, como empréstimos. Não haveria possibilidade de um empréstimo não ser aprovado. O banco concordaria mesmo diante do risco de inadimplência. Outro exemplo, políticas. Contanto que tivessem a postura política correta, não sofreriam repressões políticas. Mas não havia como Jiang Shen fazer isso. Uma vez que o capital estatal é injetado, isso significa que ele deve revelar os detalhes das operações da empresa ao novo acionista majoritário. Por exemplo, a equipe que desenvolveu o Future 1.0, o ponto de contato, bem como o detalhamento dos custos de desenvolvimento do software. Como isso poderia ser revelado a outras pessoas? Jiang Shen não tem conhecimentos suficientes sobre regulamentações políticas para dar sua mão direita ao governo. Não é por ignorância, é só que você é muito ganancioso. Com apenas 5 bilhões, você quer 50% da Future Technology com bilhões de lucro mensal, porque não vai roubar. Jiang Shen zombou enquanto olhava diretamente nos olhos de Wang Linhua. Roube. Sem a família Wang cuidando de você, você acha que a Future Technology poderia crescer tranquilamente até aqui? Wang Linhua fez uma pausa enquanto olhava para Jiang Shen com mais de uma camada de significado. A família Rothschild é rica, sei que você formou uma parceria com eles. Mas eles são forasteiros, afinal, mesmo com o dinheiro, sua influência em Lua é limitada. Se você acha que eles podem te ajudar, ficará decepcionado. Se acha que vender sua parte evitaria problemas, recomendo que desista dessa ideia. A Future Technology pode escapar de problemas, mas você definitivamente não. A intenção ameaçadora era séria. Os olhos de Jiang Shen se estreitaram. Não sei se você já pensou nessa questão, mas a Future Technology é uma empresa de internet com apenas alguns servidores. Posso abrir a empresa em qualquer lugar, no país ou no exterior. Então você quer dizer? Os olhos de Wang Linhua se estreitaram. Eu mantenho minha opção de votar com meus pés. Com essas palavras, a atmosfera na sala congelou. Depois de um tempo, Wang Linhua se encostou na cadeira e lentamente abriu a boca para quebrar o silêncio. Jovem, impulsivo, relutante em fazer concessões, eu entendo. Mas recomendo que você pense bem antes de tomar uma decisão.
O controle da Future Technology pelo Grupo Linhua não é uma decisão apenas da família Wang, mas também das pessoas no topo. Votar com os pés. Você tem que poder sair. Jiang Shen riu sem dizer nada. Engraçado, se eu quiser ir embora, quem pode me impedir? Vendo que Jiang Shen não respondeu, Wang Linhua achou que ele estava pensando, sorriu e não o pressionou muito. Já é bem tarde, vamos encerrar o dia. Espero que vocês consigam um final feliz. Após o ano novo o Grupo Linhua realizará a sua Assembleia Geral de Acionistas e a proposta oficial de aquisição será entregue a vocês em abril. Espero que em 4 meses vocês consigam pensar nisso. E se eu rejeitar? A operação da Future Technology pode enfrentar algumas surpresas desagradáveis. Parece que o Wang Linhua está firme em assumir o controle da tecnologia do futuro. Ah? Então parece que preciso pensar bem nisso. Com um sorriso irônico em sua mente, Jiang Shen se levantou. Ele caminhou em direção à porta, mas parou de repente. Virando-se, sorriu. Espero que você não se arrependa da sua decisão hoje. Wang Linhua esperou um momento antes de cair na gargalhada. Arrependimento? Cara, você fala demais. Para me fazer me arrepender, você ainda é muito jovem. É assim mesmo? Jiang Shen saiu de Wang Linhua com um sorriso que tinha um significado mais profundo, mas não ficou mais ali e abriu a porta. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.